Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre a série Friends, que é uma das séries de comédia mais icônicas da televisão, que já alcançou milhares de fãs e está alcançando novas gerações após 25 anos de estreia. Então assim, é impossível você não se identificar com algum dos personagens, impossível você não torcer pelos casais, repetir aquelas frases icônicas, chorar nos momentos marcantes e, é claro, é impossível você não se emocionar com aquele final. Em comemoração à reunião do elenco no especial Friends The Reunion, que chega hoje no HBO Max lá nos Estados Unidos e vai chegar aqui no Brasil nesse streaming em junho, eu separei para vocês 40 curiosidades sobre as séries, então eu espero que vocês gostem. Então continue assistindo ao vídeo para saber mais sobre gravações, bastidores, escolhas, elenco, roteiro e muito mais. E já aproveita, se inscreve aqui no canal, aperta o botãozinho vermelho para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. A primeira curiosidade é que Friends ganhou inspiração de duas sitcoms de grande sucesso na televisão americana. A primeira foi a sitcom Living Single, que estreou na Fox em 1993 e acompanha um grupo de 6 amigos negros que viviam e compartilhavam suas experiências e histórias de vida em um apartamento no Brooklyn. Já a outra série é Seinfeld, que estreou na NBC em 1989, durou 9 temporadas e a série acompanha 4 amigos, o Jerry, o George, a Elaine e o Kramer, e aqui a gente acompanha suas experiências e rotinas engraçadas. Aliás, eu já falei sobre a série Seinfeld em um dos vídeos aqui em que eu indico 4 séries leves para vocês assistirem. Eu vou deixar o link aqui nos cards e na caixa de descrição para vocês assistirem depois, mas fica a dica, assistam Seinfeld porque é muito boa. Você sabia que a abertura de Friends, ambientada em Nova York, de fato não foi gravada em Nova York? Pois é. Tanto a abertura de Friends quanto a maior parte dos episódios foram gravados nos estúdios da Warner em Burbank, na Califórnia. Além disso, um dos cenógrafos da série disse numa entrevista ao Entertainment Weekly que o elenco teve um longo dia de gravações e quando acabou eles tomaram umas bebidinhas para poder curtir, relaxar e logo em seguida foram gravar a abertura da série na cena em que eles entram na fonte e se molham de um jeito divertido, como a gente vê na abertura. A música tema I'll Be There For You foi cantada pela banda The Rembrandts e é uma música que foi coescrita pelo David Crane e a Martha Kaufman, os criadores da série. A música chegou a ficar por 8 semanas no Billboard's Hot 100. Outra curiosidade é que quando a série foi comprada pela NBC, havia outros nomes cotados como Friend Like Us e Six of One, mas quando a série foi para o ar, todo mundo chegou ao consenso e deu o nome à série de Friends. Melhor assim, né? E uma outra curiosidade é que o Central Park não ia se chamar assim. Os criadores tinham em mente o nome Insomnia Café, né? Por conta de que quando as pessoas tomam muito café, elas não conseguem dormir. Então eles iam chamar o Central Park de Insomnia Café, mas eles mudaram de ideia e chamaram de Central Park para fazer aquele trocadilho com Central Park. Além disso, Insomnia Café também estava sendo cogitado para ser também o título oficial da série, mas no final ficou Friends e ainda bem que ficou assim. De acordo com os roteiros originais, a ideia é que o grupo tivesse 7 amigos. Então, segundo o livro Generation Friends, os produtores e roteiristas da NBC queriam um personagem mais velho, comparado aos outros 6 que estavam na faixa dos 20 anos, para poder atrair uma faixa etária mais velha para a série e assim aumentar a audiência. Alguns episódios chegaram a ser gravados com esse personagem, mas no fim das contas o projeto foi deixado de lado. No começo, Friends não tinha um orçamento alto e para economizar, os roteiristas escreveram vários episódios que se passavam num único ambiente, como é o caso do episódio The One Where No One's Ready, que se passa todinho dentro do apartamento da Monica e da Rachel, em que eles estão se preparando para ir pro evento do Ross, só que tá todo mundo atrasado. E nesse episódio a gente tem aquela cena da briga do Chandler e do Joey, em que o Joey veste todas as roupas do Chandler. Vocês lembram disso? O James Burrows dirigiu vários episódios de Friends de 1994 a 97 e ele contou ao site The Hollywood Reporter que o elenco se reuniu para uma viagem para Las Vegas para se despedir da vida normal. E ele falou que os atores iam fazer muitos sucessos por conta da série e que depois de Friends eles não iam passar batidos na rua, eles não seriam mais anônimos. Bom, errado ele não estava, né?
Outra curiosidade é que a NBC ficou com receio de que o público não fosse gostar da personagem Mônica. Em entrevista ao Entertainment Weekly, o co-criador David Crane disse que a história da Mônica quase foi censurada porque no primeiro episódio ela iria fazer sexo logo no primeiro encontro com o Paul, o cara do vinho. Essa é uma curiosidade interessante porque, assim, nos dias de hoje, a gente vê essa cena, é super normal. Só que na década de 90, a gente tem que ver que nessa década ainda a gente tinha uma mente muito mais fechada, tinha um público muito mais conservador e a televisão levava muito isso em consideração. Então, por isso que a personagem da Mônica poderia ser mal vista por conta disso. A gente tem que levar em consideração a época, a forma de pensar, como é que as pessoas, o tipo de conteúdo que a gente via na televisão, muito diferente de agora, que né, estamos evoluídos, temos a mente aberta. Então, levem tudo isso em consideração, tá? O primeiro episódio de Friends recebeu 4 títulos diferentes. O primeiro foi The Pilot, assim como era chamado todos os primeiros episódios de todas as séries americanas. O segundo título foi One Where Monica Gets a Roommate, quando a série saiu em DVD. O terceiro título foi The One Where It All Began, desculpa a enrolação. E por fim, The First One. Como muitos já sabem, Friends era gravado em um estúdio com a presença de uma plateia com 300 pessoas. Então eles usavam a risada real dessa plateia, como a gente escuta em todos os episódios. Além disso, a plateia era o termômetro ideal para saber se as piadas funcionavam ou não. Mas nem tudo era gravado com a presença da plateia. As cenas mais importantes, como grandes reviravoltas ou finais de temporada, eram gravadas com uma equipe reduzida para que nada fosse vazado. E uma outra curiosidade é que assim, a gente vê que os episódios duram em torno de 20 a 30 minutos, certo? Só que a gravação de um episódio durava cerca de 5 horas. Outra curiosidade é que na primeira temporada de Friends, os 6 atores principais ganhavam $22 mil por episódio. 3 temporadas depois, cada um passou a receber $100 mil por episódio. Já na última temporada, cada ator principal recebeu $1 milhão por episódio, sendo que a última temporada tem 17 episódios. Além disso, o elenco de Friends foi um dos primeiros da televisão americana a negociar o quanto o grupo iria ganhar de acordo com o lucro da série, já que era um grande sucesso. Então eles negociaram para que cada um ganhasse um valor igual. Afinal, todos os 6 eram protagonistas. Outra curiosidade é que o David Schwimmer foi o primeiro ator a ser confirmado no elenco e o personagem Ross foi escrito especialmente para ele. Além disso, o ator dirigiu 10 episódios da série. Vocês já imaginaram da Rachel ser interpretada por outra pessoa? Pois é, isso quase aconteceu. A personagem foi oferecida para a atriz Courtney Cox, só que depois dela ler o roteiro, ela pediu para interpretar a Mônica porque, segundo a atriz, ela se identificou mais com a personalidade da personagem, uma vez que ela tinha aquela obsessão por limpeza e ela era bastante competitiva. Sabia que quase a Jennifer Aniston não entrou pro elenco de Friends? Minha gente, quase ela não entrou, hein? Porque na época a atriz ela foi cotada para fazer uma outra série do canal CBS e ela chegou a gravar alguns episódios dessa série que no fim das contas não foi pro ar, ainda bem que ela foi guiada para o caminho de Friends, ainda bem. Uma outra curiosidade sobre a Jennifer Aniston é que ela quase não voltou para a última temporada de Friends. Já imaginou o final de Friends sem a Rachel? Meu Deus! É que, na verdade, a carreira da atriz Jennifer Aniston estava deslanchando no cinema. Então a gente vê naquela época ela fazendo várias comédias românticas já. E por conta disso, houve vários conflitos de agenda para ela poder gravar os filmes e o final da série. Mas como a NBC reduziu o número de episódios da última temporada, de 24 caiu para 17, a atriz conseguiu conciliar na agenda e ela assinou o contrato para retornar na última temporada. Ainda bem. Uma outra curiosidade é que na década de 90 o corte de cabelo da Rachel virou febre entre os fãs, né? Então as meninas iam no salão e pediam, eu quero o corte da Rachel. E o cabeleireiro já sabia do que se tratava. Só que em 2011, numa entrevista para a revista Allure, a atriz Jennifer Aniston revelou que ela odiava aquele cabelo da personagem, que além de achar meio feinho, ela disse que ela não conseguia arrumar o cabelo sozinha em casa. E eu até entendo, sabe quando a gente faz aquele corte de cabelo, escolhe aquele corte e no salão fica lindo, mas quando chega em casa fica uma desgraça? Pois é exatamente isso. Mas eu gosto do cabelo da Rachel, gosto muito. A
Assim como a Rachel, a personagem Phoebe quase foi interpretada por outra pessoa. A produção do programa ofereceu o papel para a atriz e apresentadora Ellen DeGeneres, que no fim das contas recusou a oferta. Além da Ellen, as atrizes Kathy Griffin e a Jane Lynch, que é a nossa querida Sue Sylvester de Glee, também fizeram teste para o papel. Já o personagem Chandler também quase não foi do ator Matthew Perry, porque na época ele estava sendo cotado para fazer uma outra série que também não foi ao ar, graças a Deus. E os atores John Cryer, da série Two and a Half Men, e o Jon Favreau, eles também fizeram testes para o papel de Chandler. Aliás, o ator Jon Favreau participou de Friends e ele interpretou um dos namorados da Mônica. Outra curiosidade é que a atriz Lisa Kudrow tinha muito medo do patinho que era de estimação do Joey e do Chandler na série. Só que na frente das telas ela agia super bem ali com o patinho em cena, então dava pra ver que ela conseguia controlar o seu medo. Sabia que a Lisa Kudrow não gosta de tocar violão? Então, o fato da Phoebe não saber tocar violão é por conta da atriz que não gostava de tocar o instrumento. Ela chegou até a pedir para que a personagem tocasse outro tipo de instrumento, mas não rolou. A atriz chegou a fazer algumas aulas de violão, mas também não rolou porque ela simplesmente não gostava. Mas, mesmo assim, ela aceitou o desafio e incorporou isso na personagem. Então, o fato da Phoebe não saber tocar direito o violão se tornou um dos pontos cômicos da personagem. E a partir daí, nasceu o hit de Friends, que é Smelly Cat. Em uma entrevista, a atriz Lisa Kudrow também confessou que ela nunca viu os episódios de Friends. Além disso, ela disse que teve uma certa dificuldade para interpretar a Phoebe e que nessa época ela recebeu uma grande ajuda do ator Matt LeBlanc, que interpreta o Joey, e ela conseguiu superar esse momento de crise. Sabe por que o ator James Michael Tyler foi chamado para interpretar o Gunther? Pelo simples fato dele ser um dos atores ali dos sets de filmagens, o único que sabia mexer mesmo na máquina de café expresso. Aliás, o ator manteve o seu emprego de barista até a 4ª temporada da série. Outra curiosidade divertida é que quase todos os atores se beijaram, exceto a Monica e Ross, porque eles eram irmãos na série, e até o Joey e o Chandler se beijaram na cena de festa do Ano Novo, e uma outra dupla também que não chegou a se beijar foi a Mônica e a Phoebe. Sabe o momento em que a gente vê a Phoebe grávida na série? Pois é, a atriz Lisa Kudrow realmente estava grávida em 1997, e na cena a gente vê que a Phoebe faz inseminação artificial para poder ajudar o seu irmão, então ela tem os trigêmeos aí do irmão e da cunhada. E essa história só foi escrita por causa da gestação da atriz. Já a atriz Courtney Cox engravidou na última temporada, mas ela precisou esconder a barriguinha porque na trama o Chandler e a Mônica não podiam ter filhos e assim eles optam pela adoção. Então, se vocês repararem, na última temporada a Mônica ela tá usando roupas mais larguinhas para poder disfarçar a barriguinha. Sabe aquela estátua de cachorro no apartamento do Joey e do Chandler? Aquela estátua é da atriz Jennifer Aniston e ela ganhou de presente de uma amiga, não sei, nunca foi revelado, para dar boa sorte para ela na série. E não é que deu? Outra curiosidade é sobre aquela moldura que fica no olho mágico da porta da Mônica e que acabou se tornando ali um objeto clássico da cultura pop, um objeto clássico de Friends. Na verdade, aquela moldura era um espelho que foi colocado ali, só que por acidente acabou caindo, espatifando o espelho, só que um dos cenógrafos voltou e deixou só a moldura. E deu certo, porque acabou se tornando um dos fenômenos da série. Já no apartamento do Joey e do Chandler tem uma lousa mágica pendurada na porta e lá sempre tem uma mensagem, um desenho diferente. Então todo episódio a gente vê um desenho diferente, uma mensagem, um easter egg do episódio, e a produção pegou uma pessoa especialista só para fazer esse desenho, que era o eletricista Paul Swain. Sabia que o aeroporto em que a gente vê o Ross e a Rachel se despedindo na última temporada é o Central Park? Pois é, o cenário da cafeteria foi demolido para que o cenário do aeroporto fosse montado. Em 97, o ator Matthew Perry ele foi internado para uma clínica de reabilitação por conta dos seus problemas de vício, com álcool e remédios. Em 2001, ele precisou ser internado novamente nessa clínica e em 2013 ele revelou à revista People que ele nunca trabalhou nem drogado, nem embriagado, mas algumas vezes ele gravou Friends com aquela ressaca, aquela constante ressaca,
ressaca moral. E a situação foi complicando ao longo do tempo e o pessoal foi percebendo isso, mas ele recebeu todo o amor, todo o carinho, todo o apoio do elenco que sempre ficou do lado dele. Uma outra curiosidade que eu mesma não sabia é que o pai do Matthew Perry, o John Bennett Perry, participou de Friends. Ele aparece no primeiro episódio da 4ª temporada em que a Rachel tá saindo com seu novo crush, o Joshua, e ele convida ela para ir para casa dos seus pais, já que os pais estão viajando, só que os pais voltam de surpresa e quem interpreta o pai fictício do Joshua é o pai do Matthew Perry. Já pensou o Joey e a Mônica como um casal? Pois é, e essa era a ideia de origem da série. Então, nos roteiros originais, os criadores imaginaram Joey e a Mônica como o casal principal do programa e não o Ross e a Rachel. Tanto que o Joey ele seria traído pela Mônica e nessa nova versão ele seria menos bobo do que a gente vê na série. Se tem um romance que a gente não curtiu mesmo é da Rachel com o Joey. Aliás, nem os atores gostaram dessa ideia. Em uma entrevista, o ator Matt LeBlanc revelou que achava o casal totalmente inapropriado. E a gente concorda com ele, né? Porque, olha, Rachel e Joey não rola. Um dos momentos icônicos aqui é o casamento do Ross e da Emily, em que o Ross, em pleno altar, erra o nome da noiva e chama a Emily de Rachel. Só que o que poucos sabem é que essa cena não estava no roteiro, era um erro de gravação, só que foi um erro que deu tão certo que os roteiristas alteraram o texto e colocaram essa cena aí que acabou se tornando icônica em Friends. Quase um casal que a gente adora não rolou. A ideia original é que a Phoebe e o Mike não ficassem juntos e que a Phoebe escolhesse o David, interpretado pelo Hank Azaria. Só que o ator Paul Rudd caiu nas graças do público e é por isso que eles acabaram deixando aí a Phoebe e o Mike juntinhos. Paul Rudd é maravilhoso, né, gente? Ainda bem que eles não destruíram esse casal. Na 6ª temporada, a atriz Courtney Cox recebe uma homenagem nos créditos iniciais do programa após ter casado com o ator e produtor David Arquette. Então, no começo, a gente vê o nome dos atores ali no final com o sobrenome Arquette e esse episódio foi dedicado ao casal. Atualmente, os dois já estão divorciados, eles tiveram uma filha e a atriz Courtney Cox namora o cantor John McDade da banda Snow Patrol. O ator Bruce Willis fez uma participação em Friends, ele participou de 3 episódios da 6ª temporada em que ele interpreta o pai da namorada do Ross e ele também acaba namorando a Rachel. Só que a sua participação foi por conta de uma aposta com o ator Matthew Perry, porque na época eles fizeram um filme chamado Meu Vizinho Mafioso e o Matthew apostou falando que o filme ia fazer sucesso no cinema, enquanto que o Bruce Willis disse ao contrário. No fim, o filme fez sucesso de bilheteria, o Bruce Willis perdeu a aposta, participou de Friends e doou todo o seu cachê para caridade. Aliás, o que não faltou aqui em Friends foram participações especiais, então a gente tem a participação do Cole Sprouse da série Riverdale atualmente, e aqui ele interpretou bem o filho do Ross. Tivemos também a participação do Brad Pitt, que é o amigo do Ross e inimigo da Rachel, tanto que ele espalhou na época um rumor aí para todo mundo e essa cena é bem engraçada. A gente também tem a participação da Reese Witherspoon e da Christina Applegate, que elas interpretaram as irmãs da Rachel. Também tivemos a participação da Julia Roberts, do Ben Stiller, do Robbie Williams, que também foi uma participação pequena, mas foi muito especial. A participação do Tom Selleck, que interpretou o Richard, namorado da Mônica, e muitos outros. Se você é fã de Friends, você vai se lembrar do famoso vizinho peladão que os 6 ficavam observando pela janela. Inclusive, o Ross negocia com ele e compra o apartamento dele, acho que por volta da 5ª ou 6ª temporada. Mas afinal, quem é o famoso Ugly Naked Guy? Essa é uma pergunta que ficou aí pendurada por vários anos, mas em 2016, um jornalista do Huffington Post fez aquela investigação e um ano depois ele descobriu a identidade do vizinho peladão, que foi interpretado pelo ator Paul Hogan. E ele confirma que realmente ele interpretou o vizinho, e nas cenas que ele aparece são poucas, mas foram feitas por ele. E outro detalhe, ele não estava 100% pelado, tá, gente? A gente viu ele ali peladão, mas nas gravações ele estava de cueca. E a verdade é que a Warner Bros. Sempre quis manter a identidade do vizinho peladão em segredo, então para poder deixar esse mistério no ar, que foi a grande graça também de Friends. Então é por conta disso
que o nome do ator nunca foi creditado no programa e a gente também não vê nesses sites como IMDb, Wikipedia, Rotten Tomatoes. Na época em que era exibida na NBC, Friends atraía milhões de telespectadores e o episódio mais visto na televisão foi aquele depois do Super Bowl, que passou depois do Super Bowl de 96, que alcançou cerca de 52,9 milhões de telespectadores. O último episódio da série foi ao ar no dia 6 de maio de 2004 e se tornou a quarta maior final de série de televisão, alcançando cerca de 51 milhões de telespectadores na frente da TV, prontíssimos para ver a grande final dessa história maravilhosa. Em menos de 6 meses após o fim da série, a NBC queria continuar com aquele sucesso e por causa disso eles criaram um spin-off de Friends chamado Joey, que foi focado no personagem Joey, interpretado pelo Matt LeBlanc. E na trama a gente acompanha o Joey indo para Los Angeles para poder emplacar a sua vida, a sua carreira de ator, e lá ele se reconecta com a sua irmã Gina e passa a viver com ela e o seu sobrinho Michael. Só que essa série deu muito errado porque, primeiro, ignorou tudo que a gente conhecia a respeito do personagem e dos amigos em Friends. Além disso, mudou completamente a personalidade do Joey, de tudo que a gente também já conhecia a respeito dele em Friends. Então, assim, é um spin-off que não rolou e eu acho que durou até demais, durou 2 temporadas, mas em 2006 a série foi cancelada no meio da segunda temporada e eles nem transmitiram os episódios finais e olha que esses episódios já estavam gravados. E após inúmeros pedidos, aquele vai e vem, vai acontecer, não vai acontecer? Sim, vai acontecer. Friends está de volta, mas calma, não é reboot, não é revival, não vamos ter novos episódios. O elenco de Friends se reuniu num especial chamado Friends The Reunion, que vai ter o mesmo estilo do especial de Um Maluco no Pedaço e que chegou hoje no HBO Max lá nos Estados Unidos. Mas relaxa que a gente também vai assistir porque o HBO Max chega aqui no Brasil em junho e o especial de Friends já vai estar no catálogo prontíssimo para a gente, então não se preocupem. E nesse especial o elenco vai se reunir para relembrar os melhores momentos da série, o sucesso do programa, enfim, eles vão conversar entre eles e com a gente. E também o especial vai contar com participações especiais de atores que participaram do elenco, como Tom Selleck, a Maggie Wheeler, que é a nossa querida Janice, a Reese Witherspoon, e também de outras participações como Cara Delevingne, o Justin Bieber, a banda BTS, o James Corden e muitos outros nomes. E por fim, para fechar essa lista de curiosidades, eu vou citar aqui alguns trabalhos que o elenco fez após o sucesso de Friends. A atriz Jennifer Aniston tem um currículo extenso de vários filmes, comédias românticas, mas tem um filme aqui que eu quero que vocês assistam que é muito bom, que se chama Dumpling, está disponível na Netflix e é um filme super bonito, é uma adaptação de um livro e vale a pena conhecer. E também atualmente a atriz está protagonizando a série The Morning Show do Apple TV Plus. E gente, essa série é fantástica. Se vocês nunca assistiram, por favor, deem uma chance e assistam, porque ela tá incrível nessa série e a temática dessa série é muito, muito boa. Já a atriz Courtney Cox, ela protagonizou uma outra série de sucesso chamada Cougar Town. Ela já foi finalizada, tem 6 temporadas e na época ela foi transmitida aqui no Brasil pelo Sony Channel. Infelizmente a série não tá em nenhum stream, eu acredito que ela vai entrar no catálogo do Star Plus, que vai chegar aqui no Brasil em agosto. E na série tivemos participações especiais da Lisa Kudrow, do Matthew Perry e da Jennifer Aniston. E é uma série super gostosa e divertida de assistir, gente. Então já fica outra dica. E em breve vamos ver a Courtney Cox no novo filme Pânico, que chega nos cinemas em janeiro de 2022. O ator David Schwimmer pode ser visto na primeira temporada de American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson. E, gente, essa série é incrível. É uma série antológica de crimes reais e nessa primeira temporada o David interpreta o Rob Kardashian, amigo do O.J. Simpson. E pra quem não sabe, o Rob Kardashian é pai das Kardashians, da Kim, da Khloe e da Kourtney. E essa série é fantástica, gente. Ela tá disponível na Netflix. Inclusive a segunda temporada é uma outra história, mas também é muito boa. Então assistam American Crime Story. Após o fiasco do spin-off Joey, o Matt LeBlanc deu a volta por cima e protagonizou 2 séries que deram super certo, que são Episodes e Man with a Plan. Eu acho que ambos tiveram 5, 6 temporadas. Eu não assisti nenhuma dessas séries, mas fica a dica aí
desses dois títulos para vocês conhecerem outros trabalhos do ator. O ator Matthew Perry, ele protagonizou 3 séries, que é The Odd Couple, Go On e Mr. Sunshine. Desses 3 eu assisti o Mr. Sunshine na época, só tem uma temporada, ela foi cancelada infelizmente, mas é aquela série assim, gostosinha para você assistir um episódio antes de dormir, então assim, se vocês quiserem matar a curiosidade, assistam depois. E de filmes, eu gostei muito de 17 Outra Vez, em que o Matthew Perry faz a versão adulta do personagem do Zac Efron. É um filme super gostoso, bem legal, então fica a dica. Já a atriz Lisa Kudrow, ela fez mais participações especiais em filmes, e 2 filmes que eu assisti e gostei bastante em que ela está no elenco são Fora de Série e Sócias em Guerra, que estão disponíveis no Telecine. Falei bastante, né, gente? Então é isso, essas são as 40 curiosidades de Friends. Eu espero que vocês tenham gostado dessas curiosidades, dessa lista. Me conta aqui nos comentários quais curiosidades vocês já sabiam, quais que vocês não sabiam e gostaram de descobrir aqui no vídeo. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha, compartilha o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais pra gente conversar mais e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão! E até a próxima!